Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IoT GoCast. Meu nome é Murilo Silva, estou aqui com meu amigo Guilherme Poloni. Se vocês repararam, a gente está agora numa casa nova, num estúdio novo, para entregar mais qualidade de imagem, de som e de conteúdo para vocês também. Hoje a gente está recebendo aqui dois grandes executivos que performam maravilhosamente bem dentro do mercado de internet das coisas, especialmente com iluminação pública, PPPs, Smart City, Smart Grid. E se você não entendeu o que eu estou falando, fica nesse vídeo até o final porque você vai aprender. Já deixa o seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal para você não perder nada, deixa o seu joinha aí, compartilha também e não esquece de deixar seu comentário para a gente saber o que você está achando desse episódio. Então, gostaria de introduzir e apresentar aqui os nossos convidados, mas antes disso, acessa o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro tem uma área para você se inscrever e participar da nossa comunidade de IoT, onde a gente vai disseminar várias informações, cultura de internet das coisas para vocês. E também vamos ter esse ano ainda um episódio, na verdade não um episódio, mas um evento presencial, onde você vai poder se conectar com todos os nossos convidados e com as soluções deles e você fazer um network de altíssimo nível. Segue a gente pelo Instagram, pelo LinkedIn, os links estão todos aqui na descrição. E, sem mais delongas, né, Poloni? Gostaria de apresentar o Gardner e o Felipe, são executivos da M2M Telemetria. Sejam muito bem-vindos, é um prazer para a gente receber vocês aqui. Estou muito feliz, bastante ansioso também, para a gente poder... Eu tenho várias dúvidas, né? Então, a gente poder tirar todas as dúvidas, conversar a respeito e levar material de qualidade para o nosso público. O nosso público, eu sempre gosto de falar, está dividido ali entre startups, né, que estão começando, e executivos que estão em transição de carreira, são investidores também, e estão olhando para o mercado com uma faca nos dentes, vamos dizer assim, né? Querendo entrar no mercado. E o nosso papel aqui é trazer pessoas que tenham projetos de IoT com qualidade. A gente tirar aquele PowerPoint colorido daquela solução que a gente sabe que não resolve nada. Então é um prazer, Gardner, é um prazer, Felipe. Muito obrigado. E eu gostaria, por gentileza, que vocês se apresentassem, vocês falassem a respeito de vocês, formação, aquilo que vocês se sentirem confortáveis. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando dessa iniciativa de vocês. Queria parabenizá-lo pela iniciativa. Eu que agradeço. É fantástico o esforço que vocês estão fazendo de trazer para toda a comunidade, mas principalmente para os startupeiros, né, para o pessoal que está procurando investir, toda essa oportunidade de transformação. Então, meu nome é Gardner Vieira, eu trabalho já há muitos anos no setor de tecnologia, comecei minha carreira lá atrás, na IBM, depois fui passando por várias empresas, por setor de telecom, e depois fui acabar no setor de eletricidade, de energia, vamos falar assim, né, trabalhando com as soluções voltadas para o ramo de energia, onde cada vez mais a gente se aproximou da oportunidade de conectar, né, parece que estranho, mas conectar a energia. Depois a gente fala um pouco disso aí durante o contexto, né? E aí, mais recentemente, né, com toda essa transformação que o setor passou, o Felipe me convidou para fazer parte do time dele, da M2M Telemetria, uma empresa que já tem uma sólida história. O Felipe vai comentar um pouco com vocês aí, mas participar dessa transformação, né, desse momento de inovação que a empresa e o país e todo o mundo tá vivenciando, né? E a gente tem tido aí o prazer enorme, né, de ver essas coisas na prática. A gente vai comentar um pouco aqui. Então, essa é a nossa história. Espero que a gente possa ajudar, né, o público aqui a conhecer um pouquinho mais do que é a internet das coisas, o que são as cidades inteligentes, o que é a iluminação pública, que é um dos principais assuntos desse painel aqui, dessa conversa de hoje. Então, muito obrigado de novo pelo convite. Seja muito bem-vindo. Seja Obrigado. muito bem-vindo. Muito obrigado, Murilo. Obrigado, Guilherme. É sempre um prazer estar com você, Guilherme, que a gente já conhece de longa data. Pode chamar de Poloni, que o pessoal já conhece. Fica tranquilo, já está acostumado. Combinado. Então é sempre bom estar com você. De novo, Murilo, também um novo conhecido aí do setor, e é sempre um prazer, e gostaria de parabenizar também vocês por essa iniciativa que eu acho que é tão importante para o setor, né, e para difundir o que a gente faz. Às vezes o pessoal me pergunta o que você faz, às vezes é até difícil de explicar em pouquíssimas palavras, né? Eu acho que difundir isso que a gente faz é bastante importante, né? Então, eu sou
não passei por tantas empresas como o Gardner, minha trajetória é um pouco com menos empresas. Eu sou técnico eletrônico, estudei engenharia e elétrica e eu fundei a M2M com apenas 23 anos. A M2M está fazendo esse ano 20 anos, né? Acabou de denunciar a sua idade, hein? Acabei de denunciar a minha idade. E pode ver que ele está bem mais conservado, né? Para ser o CEO, tá realmente. Pois é. CEO já fazendo 20 anos de casa, é uma trajetória bem interessante, bem desafiadora, né? Nesse meio tempo, a M2M, desde da sua fundação, o nosso foco sempre foi a parte de energia, né? Voltada para trabalhar com as distribuidoras de energia e mais recentemente, eu nem diria tão recentemente assim, a gente viu uma oportunidade na questão da iluminação pública também focado na parte de energia, né? E foi quando a gente trouxe e dentro desse caminho todo a gente pôde passar aí por diversas tecnologias, diversas transformações que o mundo teve na questão da comunicação, né, para criar novos produtos e novas soluções para os mercados, né? E a gente está aí numa fase de expansão bastante grande, né? Com um sucesso muito interessante, justamente por trazer inovações para o mercado, inovações tanto no quesito de comunicação, quanto no quesito da regulação, né? De equipamentos que atendem efetivamente a regulação, e uma regulação nova, que a gente vai poder falar aqui um pouquinho mais em detalhes, né? Mas eu acho que é uma trajetória bem interessante e é um prazer estar aqui podendo falar com vocês. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Gardner. Eu estou, assim, hoje muito emocionado, porque para mim é espetacular estar trazendo vocês. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com você, né, Felipe, que a gente se encontrou numa FutureCon. Foi. Sentamos ali numa mesa, começamos a falar de projetos com Narrowband IoT. Exato. E eu lembro que a gente começou a falar de vamos começar a colocar um pouco do Narrowband IoT nas soluções que naquele momento era só na parte de energia, né, medidores de energia, que vocês já navegavam muito bem nessa parte. E aí depois eu acho que a empresa foi crescendo, né? Só que antes de eu tocar nisso daí, eu queria saber um pouco da M2M Telemetria, aonde que ela fica, onde ela está situada, como que é a história do surgimento dela ali, o que levou você a abrir uma empresa para mexer com esse tipo de tecnologia? Bem, Polônio, eu acho que a gente fica em Belo Horizonte, né? Então, eu sou mineiro de Belo Horizonte, então a empresa foi fundada lá e está lá até hoje, né? Nós estamos localizados ali na Savassi, num bairro central de Belo Horizonte. Fica o convite, né, para quem quiser nos visitar, tem um ambiente bem interessante para conhecer, para a gente poder tomar um café, né, e poder conversar um pouco mais sobre essa tecnologia. A história da fundação da M2M eu diria, uma questão de oportunidade, né? Então, eu formei em técnica eletrônica, enquanto eu estava formando, eu já estava estagiando em algumas empresas, né? E fui parar numa empresa que já fazia sistemas de telemedição lá naquela época. Ali nós estamos falando no início de 2000, né? Com comunicação ainda PLC, né? De baixíssima velocidade, estamos falando ali de 10 bps mais ou menos real, né? 120 bps teórico, 10 bps real. E uma empresa que era bastante interessante e que tinha ali uma capacidade de fazer coisas que são feitas hoje, né, e mais naquela época. Infelizmente, por diversos motivos, essa empresa ela não continuou no mercado. E eu estava fazendo um projeto e a gente então entrou no acordo e eu pude fundar a M2M com alguns dos sócios, buscando esse projeto que a gente estava fazendo nessa empresa, né? E daí partimos para a fundação da M2M, né? E aí, isso foi em 2003, e a partir dali de 2003 a gente veio evoluindo, né? E tendo a capacidade de passar por todos os meios de comunicação que existiam nas épocas, né? Nesses 20 anos. Então, a gente fala, quando você falou ali da FutureCon, né?
a gente conversou, vamos colocar NB IoT, mas NB IoT era uma coisa que estava outro mundo, né? começando naquele momento, né? Os primeiros testes, os primeiros tryouts das operadoras estavam começando a acontecer ali naquele momento. Eu lembro que até eu comentei, não tinha ainda uma rede do tamanho que está hoje, e assim, não, eu ilumino aquela região que você está e ali onde você quiser no seu laboratório vai ter uma exclusividade para você ali. Foi isso, na verdade, a M2M já trabalhava com tecnologia celular desde praticamente da fundação, e para a gente foi fácil poder entender e fazer a transição para o NB IoT, né? Mas na época foi aquilo. Poxa, onde já me dá seu endereço, vamos mandar iluminar lá com essa tecnologia, vamos começar os primeiros testes, vamos fazer os primeiros equipamentos. Pessoal, então... só te cortando, né, Felipe? Porque assim, o que é é o iluminar? iluminar? O que é o iluminar, né? Falando de iluminação pública, o iluminar são são coisas diferentes, porque a ideia do iluminar, que a gente fala no mercado, na verdade é você levar a cobertura daquela tecnologia que no caso, naquela época era o Narrowband IoT, o NB IoT, a cobertura seria, vou iluminá-la para você, colocar a cobertura do Narrowband IoT, que é uma cobertura específica para máquinas, né? O seu celular não consegue conectar nesse tipo de tecnologia, e é isso que se chama o iluminar. Então, continuando aí, Murilo. A gente então pôde começar ali desde 2019, né? Eu lembro que foi a última FutureCon antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. E aí a gente começou então esse trabalho e a gente já sabia do potencial que essa tecnologia tinha, porque justamente a gente tinha passado por todas as tecnologias que eu te falei. Então, contando assim, por onde a gente já passou, né, do ponto de vista tecnológico, nós começamos lá no satélite de baixa órbita, que era o que tinha. Depois o TDMA, depois o GPRS, que conseguiu dar uma evolução. A gente teve equipamentos com GPRS, que é o 2G, aí, a comunicação em 2G, durante muito tempo. Depois passamos em tecnologia mesh, de frequência livre, né? Trabalhamos, impulsionamos bastante essa tecnologia. E quando veio as tecnologias LPWA, né? Ali com Sigfox, com LoRa, a gente também explorou profundamente, né, essas tecnologias para entender os benefícios e as restrições de cada uma delas. E quando a gente chegou no NB IoT, realmente a gente viu que ela conseguia juntar, né, toda os benefícios de várias delas e minimizando vários das restrições que existiam também nessas tecnologias. Então, dali para frente, a gente apostou todas as fichas aí nesse tipo de tecnologia, colocando e fazendo um dos primeiros equipamentos de iluminação pública no Brasil, de controlador de iluminação pública no Brasil, com essa tecnologia, e que está permitindo a gente ter aí um sucesso bem interessante. A minha pergunta era exatamente em cima disso daí. Minha primeira pergunta para vocês é: o que levou vocês mexendo com parte de energia, medidores de energia, falar assim, olha, vamos começar a fazer projeto de iluminação pública. Onde que veio esse start para vocês? Falar, vamos mudar aqui o jogo, estou vendo esse mercado. Quem que foi a mente brilhante que vislumbrou esse mercado e falou assim, vamos começar a desenvolver e que mais para frente a gente vai mostrar essa beleza que está em cima da mesa? Bem, o negócio de iluminação pública, né, a gente vislumbrou que ele, na verdade, ele é um negócio de energia. Tá? Então, o principal papel do controle da iluminação pública é o controle da energia de cada um dos postes que estão ali. Ele tem outros benefícios, como a questão da melhoria operacional de quem está tomando conta ali, de saber qual é o problema, de não deixar os equipamentos na rua, as luminárias apagadas e saber gerar os alarmes, mas no fundo ele é um negócio de energia. Então a gente sabia que isso era um negócio de energia e foi por isso que a gente investiu tão pesado. Na verdade, eu diria que não é uma questão de uma mente brilhante, e sim uma questão de conectar pontos, né? E mais ou menos ali por volta de 2015, né, em uma das feiras que eu sempre acompanho nos Estados Unidos, eu vi que estavam saindo tecnologias para controle de iluminação pública,
nos Estados Unidos, com outro foco, menos foco no controle de energia, mas já equipamentos para fazer o controle de iluminação pública, com um medidor de energia acoplado, né? Então, nessa época, a gente fez uma parceria com a empresa americana e começou a desenvolver o tipo de comunicação que a gente estava fazendo na época, que era a rede mesh, que era o que estava disponível, que a gente entendia que poderia trabalhar com o mercado, né? E aí a gente veio desenvolvendo, então, a primeira versão do equipamento nesse patamar. E depois, a gente precisou alterar o meio de comunicação e decidiu que seria o NB-IoT, né? Então, a gente resolveu fazer o produto todo nacionalizado, né? Totalmente nacional, tomar conta de 100% da tecnologia e poder avançar nesse sentido. E foi daí que a gente trabalhou bastante, não só na questão do desenvolvimento do produto, mas como no desenvolvimento do mercado. Então, como todo novo mercado, e principalmente um mercado público, né, que vai tratar de coisas públicas, ele precisa de regulação. E algumas regulações não existiam. Então, além de fazer o trabalho de desenvolvimento, a gente precisou trabalhar com diversos entes do setor para poder fazer com que o mercado amadurecesse e o mercado tivesse as oportunidades de forma escalada como está hoje, né? Sim. E voltando, eu sempre vou às feiras nos Estados Unidos e eu acho que o conjunto das pessoas que trabalharam por isso no Brasil, são várias, tem desde empresários, associações, agências regulatórias, políticos, né, que se envolveram no intuito de criar esse ambiente. Hoje a gente pode falar que a gente tem um ambiente regulatório e um ambiente de negócios que está fazendo a coisa realmente acontecer. E voltando, por exemplo, aos Estados Unidos, a gente percebe que esse trabalho não foi feito lá e que o mercado lá não está explodindo da mesma forma, né? Então, eu acho que a gente está colhendo aí frutos de não só um trabalho de tecnologia, mas também um trabalho do mercado, de poder fazer com que isso acontecesse, né? Gardner, eu vou trazer um ponto aqui para você. Eu acho que você aí também mexendo muito nessa parte do mercado e falando um pouco de tecnologia, né? Por que escolher ali o Narrowband? O Felipe até falou um pouquinho desse tópico, mas por que escolher o Narrowband em detrimento de outras tecnologias como a própria LoRa, né? Ou o Sigfox, ou um mesh ali feito por Wi-Fi, um Zigbee, alguma coisa do gênero. Não sei se... Aí o Felipe pode complementar também. Eu acho que fazer algo interessante. Por que vocês decidiram? Eu acho que o Narrowband é o que vai pegar aqui. Tá, ok, vamos lá. Antes, né, acabei de conhecer o padrinho. Já conheci o pai, agora eu conheço o padrinho da ideia, né? E eu sou o tio, né? Então a gente tem aqui a criança, né? Tem padrinho, pai e tio. Então estamos bem. Mas lá em 2015 a gente era concorrentes. A gente brigava. Sim. E talvez por essa briga, né? Briga que eu digo assim, na disputa de convencer o mercado, de convencer nossos clientes, a gente aprendeu muito, né? Sim. E aprendeu por que as tecnologias têm as suas vantagens e suas desvantagens, como qualquer coisa, né? E que a gente realmente tem que estar com a cabeça aberta para ver como as coisas mudam, né? E aí a gente efetivamente, quando o Felipe começou com a M2M, começou com um projeto de reestruturar o produto, e aí naquele momento a gente começou a ter os diálogos e conversar, realmente o Felipe me deixou encantado com os apelos que essa tecnologia podia trazer, né? No final das contas, o que a gente quer que a tecnologia faça? A gente quer que a tecnologia seja uma coisa de universalização, que ela traga para todas as pessoas, para os cidadãos, para as pessoas, para os indivíduos, a oportunidade de ter benefícios da tecnologia, né? Ela não pode ser só simplesmente porque ela é bonita, porque ela é isso e aquilo. Ela tem que trazer benefícios, né? E aí a gente começou a analisar, o Felipe já tinha analisado isso claramente, e nós tivemos calorosas discussões, né? Porque até hoje às vezes a gente tem, né? Se auto-questionando, e realmente a gente começou a perceber o seguinte: o que é importante? Importante que seja uma coisa universal, que tenha padrão, que tenha escalabilidade, que seja prova de futuro,
que proteja seu investimento passado, que comece eventualmente, né, com uma capacidade, mas que essa capacidade não seja restrita, né? Então até eu brinco com ele, depois ele comenta um pouquinho, a gente fala assim, tem tecnologias que são uma bicicleta, né? Então é você ali, talvez uma pessoa meio pendurada na garupa, né? Mas tem que pedalar, tem que fazer força, nem vou dar nomes aos bois aqui. Daí tem algumas outras que já são uma motinho, poxa, só acelera, já carrega alguém mais fácil e tal. Mas tem as tecnologias que são um carro com 4 assentos, com bagageiro, né? Ah, mas tem preços diferentes. Não, naturalmente tem preços diferentes, mas tem propósitos diferentes. Mas hoje a gente está vendo assim que tem bicicleta que já custa um carro popular, tem motocicleta que custa um carro popular. O carro popular, no caso das tecnologias, acontece dele buscar e acompanhar os entry-levels para poder dar oportunidade para outras aplicações serem adotadas. Então, quando a gente começou a olhar isso, realmente a gente chegou que isso podia ser o nascedouro de um guarda-chuva, de uma oportunidade de construir em cima disso várias aplicações. Então, eu acho que a universalização, a padronização, a escalabilidade, proteção do investimento e a oportunidade de você desenvolver várias aplicações, né? Sejam elas para cidades, sejam elas para indústria, sejam elas para energia, sejam elas para as áreas de utilidades públicas como água, gás, a própria energia, sejam elas na questão da saúde, da segurança, todas elas vão poder acontecer nessa plataforma, porque ela é robusta, porque ela é escalável, ela evolui, ela tem o interesse mundial de se desenvolver e ganhar escala. Escala significa o quê? Significa oportunidade de redução de custo e adoção. No final das contas, as contas têm que fechar para todo mundo, né? Então, foi isso que a gente realmente enxergou. Felipe? Eu acho que, mais do que isso, né? A gente... tudo vai caminhando como uma evolução, né? E a gente, quando começou com algumas tecnologias, você tinha uma baixa confiabilidade, por exemplo, ali no 2G, rede saindo direto. O satélite era quando o satélite passava... né? Então, e aí você tinha algumas coisas. O satélite tinha cobertura generalizada, mas era quando passava. Estou falando de baixa órbita, né? Aí veio o GPRS, primeiro com cobertura muito restrita, depois com alguma questão de confiabilidade um pouco mais difícil. Depois a gente começou a trabalhar com o Mesh e nós tínhamos problema. Todo projeto era um projeto inicial, então a gente tinha que pegar a área, fazer RF design, um processo moroso, caro, complicado, entender como é que a rede se formava. Só que te interromper um pouquinho, eu ia falar para o Murilo, explica um pouco para o pessoal o que é o tal da rede mesh, né? Eu acho que... a rede mesh é um conceito de rede onde os dispositivos se comunicam, fazem transmissão e recepção de dados entre eles, ampliando assim a rede de sinal. Não depende somente de um gateway, para os dispositivos se conectarem no gateway ou numa antena. Um dispositivo fala com o outro e, como se fosse numa rede estrela, todos eles estão trocando informação entre si. Perfeito. É uma rede mesh. Só coloco porque o público que está escutando, né, a gente falamos já de várias siglas aqui, né, que para a gente é natural, mas eu acho que o público, essa explicação do Murilo foi fantástica. Não, eu acho que é super importante. Desculpa, porque às vezes a gente já está tão acostumado, tão no meio ali, né? E aí acaba esquecendo que a gente está falando para um público bastante mais ampliado. Mas, então, voltando ao assunto, assim, a questão da rede mesh era sempre legal, mas sempre você tinha que fazer um projeto. Eu vou cobrir essa área, como é que eu vou dar resiliência, como é que eu vou fazer uma cobertura, poder realmente fazer uma rede resiliente e tal, isso tudo do nosso lado. Quantos concentradores vai usar e tudo mais. Onde eu vou colocar, o custo de colocar eles lá e manter... E se alguém roubar aquele concentrador, o que acontece com a solução inteira? Qual backhaul que eu vou colocar? Então, tudo isso era um projeto que era um projeto além do projeto só da aplicação, né? Então, a gente tinha ali algumas dificuldades. Depois veio o conceito das redes LPWA, né? De Low Power Wide Area. Já foi até falado aqui em episódios anteriores, né? Que são dispositivos que têm uma potência baixa, mas que tem um alcance bastante elevado. E em topologia estrela, né? Então, você tem um concentrador e todos os equipamentos falam com esse gateway, né? Não é um concentrador, um gateway. E a gente também, quando veio esse conceito, né, para o mundo, ali muito trazido pela Sigfox, né, e com custo de conexão muito baixo, né, para os padrões da época, né, então aquilo despertou na gente uma nova forma de avaliar o modelo de negócio, né, mas, poxa, era super legal, tinha um custo bacana,
porém tinha problemas de cobertura, né? E um tráfego muito pequenininho. Eu também comecei com o Sigfox. Acho que todo mundo que está mais tempo no mercado, né? Experimentou o Sigfox. Né? Não, e eu acho que eles foram uma quebra de paradigma, né? Em termos Exato. da ideia de cobertura mesmo, a ideia de questão de custo total de propriedade, de modelo de... Queira ou não, uma rede pública, né? Então, o conceito de que você compra um serviço para entregar um outro serviço. Então, isso foi uma coisa interessante de trazer isso para dentro dessas aplicações que só se viam se rodar em redes proprietárias, digamos assim, né? E eu acho que isso mudou a forma da gente pensar no negócio como um todo, né? E aí o LoRa, né, que pegou, ampliou um pouco mais, apesar da tecnologia em si ser até mais antiga, né? Mas ela se popularizou com a questão da integração de padrões, da interoperabilidade também veio de uma forma bastante interessante, mas também ali com dificuldade de cobertura, ou você faz uma sua rede privada, ou a cobertura tem que se sustentar só pela questão do negócio de IoT, e isso às vezes a conta dói, né? E aí o NB ele veio resolver diversos problemas, né? Inclusive problemas que a gente tinha na rede celular normal. O NB, muito influenciado ali pelo modelo de negócio do Sigfox, muito influenciado pelo LoRa, pelo crescimento, o 3GPP, né? Que é a associação que faz as especificações da comunicação celular, entendeu? Olha, esse é um mercado que a gente tem que buscar, a gente tem que fazer. E ele começou da maneira certa, né? Então a gente olha os preços dos módulos NB-IoT, por exemplo, né? Já nasceram muito baixos, já nasceram mais baixos do que os módulos celulares que tinham dos mais antigos do mercado, né? Do 2G. Então ele já nasceu muito baixo, então ele já nasceu pronto para escalar. Quando ele é implantado numa rede que já está para outras aplicações, como o caso da rede celular, né, que vende voz, vende dados, vende imagem, e vende todos esses serviços agregados junto hoje, ele é mais uma fonte de receita para as operadoras. E isso ajuda a pagar a conta no final do tempo. Então, no caso nosso, hoje eu já não tenho mais problema. Um cliente me liga, eu quero fazer um projeto na cidade tal. Eu nem preciso falar com ele que eu vou olhar se tem cobertura. Tem. Uhum. Eu mando o site da operadora para ele e falo assim, olha aqui, tá vendo? A sua cobertura 4G, tá aqui. Tem 4G, tem NB. Não, diferente disso, Murilo, é incrível. O 4G é uma tecnologia fantástica e faz parte de toda a filosofia do NB, mas o NB dá maior cobertura do que o 4G. Você às vezes aponta no mapa, o 4G, você está lá, você não tem sinal e o NB chega lá e conecta. O NB conecta. Fizemos teste, terceiro subsolo, né? Que às vezes você está entrando na garagem e o celular caiu, né? Terceiro subsolo estava comunicando o NB. O homem responsável pelo teste do terceiro subsolo está aqui. Só dando nome aos bois aqui também. Eu levantei a bola para ele cortar. E ninguém imagina a importância que isso tem para o país, né? Com quem a gente está sentado na mesa aqui. Né? São pessoas que viabilizaram a tecnologia no país e muitas vezes está anônimo. Ninguém sabe, Poloni. Eu lembro muito bem eu descendo lá e fazendo esses testes de terceiro subsolo com nada conectado assim no celular e eu usando um equipamento narrowband e funcionando, conectando, trocando mensagem. Mandando ping. Ping. E aí ele subiu e falou assim, cara... Eu não conseguia falar com você. Eu fiz um vídeo, toma aí. Não tinha sinal de voz. Não tinha sinal de voz. Ele, cara, eu não consegui falar com você, toma aí o vídeo. Muito legal. Muito legal. Então, isso... Agora, fala uma coisa, Felipão. Esse equipamento, então, hoje ele é com tecnologia de narrowband e ele não depende de gateway, que dá toda essa parte de rede mesh. Ele se conecta, cada equipamento desse se conecta a um gateway da operadora, que seria uma AirB, a um ENODB, a uma antena da operadora, né? Cada um deles tem um SIM card específico, dedicado. Hoje já não é mais o SIM card plástico, né? É o eSIM que a gente utiliza, né? E que é um SIM card soldado, né? E que é o que tem hoje de mais moderno na tecnologia de SIM card, que está dentro, a mesma tecnologia que está dentro dos iPhones novos, dos iWatch, dos relógios da Samsung, e que não tem o lugar do SIM plástico, né? Eu acho que é importante você falar do SIM, por quê? Porque como isso fica em um ambiente público, hostil, né? Hostil, porque você está em cima de uma luminária que você encaixa isso daqui. Se for um SIM card... vai trazer um interesse da pessoa ir lá
furtar o vandalizar, equipamento para utilizar um SIM card de um beirador que está lá. Agora, com isso, ele não... Ele não consegue. E, na verdade, Tem as questões físicas, né, também, de suportar maiores intempéries, né? Você está falando de colocar isso em cidades que pode estar de menos 20, menos 30 até cidades onde não faz 40, 50 graus, mas lá em cima, no sol, batendo e queimando, chega a 70 dentro do device. Então, ele tem que suportar isso. Então, ele também foi feito para isso, né? Exato. Pensando nisso, não teria nenhum SIM card de plástico, por mais robusto que fosse, né, que aguenta receber todos os dias durante 10, 12 anos, que é o tempo de vida do equipamento, né, projetado do equipamento, receber 60, 65, às vezes 70 graus diariamente, né? Porque ele recebe a insolação, ele gera algum calor interno, apesar de ser bastante baixo, mas está encapsulado ali com IP67, precisa ter, então, ou seja, ele não tem troca de ar, né, interno, então ele realmente trabalha em temperatura elevada. Então, tem tudo isso tem que ser pensado quando você faz um design para alguma coisa de IoT, né? Então, ou seja, você tem que pensar onde é que vai estar, qual tecnologia que você vai usar, qual o tipo de ambiente que esse dispositivo vai estar, quanto tempo ele vai... qual é o tempo do negócio, né? Então, eu quero que ele dure 2 anos, ele é para durar 5, é para durar 10, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem dimensionado na hora do projeto, né? Com certeza. Esse é um dos pontos que a gente sempre fala aqui, eu gosto de mostrar para o pessoal. É robusto, né? A caixinha abriu, não quebrou. Não, mas é porque aberto. Tá aberta, né? Um... Mas é uma coisa que é robusta, não é uma coisa frágil. Uma caixinha igual de Tupperware, né? Que a gente vê os equipamentos por aí, né? Um equipamento Como o Felipe disse, diferente. esse equipamento vai para campo e ele tem que ficar 12 anos, 10, 12 anos. Então, ele tem que passar por uma série de testes rigorosos para permitir com que a eletrônica, a mecânica e tudo funcione e perdure por esse tempo, com as perfeitas funcionalidades com tudo que ele tem que entregar, né? Então a gente trouxe aberto, Murilo, já me vou mostrar. Sim, ele isso, tem uma borracha aqui que veda. Deixa né? o Felipe mostrar, Murilo. Nossa, Então, sensacional. Murilo fazer a apresentação. Muito bom. Ele é um equipamento que fica em cima do poste, que entra Mas você pode mostrar para sua câmera aqui em cima. Mostra exato. Isso daí. Ele fica, então, em cima da luminária, né? Ele encaixa na tomada padrão mundial, né? Que são os 3 pinos, a mesma das fotocélulas normais, mas ele tem também 2 outros pinos aqui, que podem ser 4, né? Que a gente chama de do padrão NEMA 7, que permite você, nas luminárias de LED, você fazer o controle da intensidade luminosa da luminária. Então, além de você ligar, desligar e preparar o equipamento para poder controlar a luminária, você também é capaz de fazer a dimerização, né? Então, a dimerização significa você poder controlar a intensidade luminosa, né? Por consequência, por consequência, reduzir o consumo de energia. Então, isso traz para a gente uma capacidade nova de negócio que é muito voltada à questão da energia, Polano. Então, quando a gente fala também da questão de... esse equipamento ele mede o consumo de energia da luminária. Ele é um medidor de energia, né? Um medidor de energia que atende os padrões da nova regulação que eu falei. O Inmetro soltou uma regulação, o Inmetro mudou a especificação de medidores de energia para incluir o medidor de iluminação pública, que foi chamado de SIP, né? Sistema de Iluminação Pública. E com isso, esse equipamento agora ele tem que seguir as mesmas normativas e os mesmos testes e as mesmas precisões de um medidor de energia, né? Então, isso aqui é um medidor de energia que tem as mesmas regras do medidor de energia que está na casa da gente, né? Nossa, muito com as mesmas funcionalidades de um medidor inteligente da nova geração. Então, a gente mede diversas variáveis, não só a energia de cada uma das luminárias, mas diversas outras variáveis que vêm para o processo. E o projeto de hardware, né, ele requer avaliar todos esses aspectos, né, do produto. Então, o produto tem que ter... Ele não pode entrar água, então ele tem que ser IP67. Então, na hora de você desenvolver, tudo isso foi desenvolvido no produto. Então,
o copo, o molde, a gente fez especial para isso, pensando na borracha de vedação, na forma de colocar, de quantas placas, como é que seria o projeto, qual a precisão que ele vai dar. Esse equipamento hoje, ele dá uma precisão de 0,5%. Caramba. 0,5% de medição, né? Com correntes muito baixas, né? Porque a gente tem hoje, a luminária está cada vez mais eficiente, né? E ela tem cada vez uma potência menor com a mesma luminosidade. Então, nós temos uma luminária hoje de 20 watts na rua, né? Que quando você dimeriza para metade, vai para 10 watts. Então, a gente tem que medir com precisão isso para transformar isso num negócio de energia. E eu percebi que tem uns capacitores bem interessantes aí, que eles devem aguentar aí umas variações nas tensões. Além de variação na tensão, né, a gente projetou equipamento com um range de tensão bastante elevado na entrada, né, mais elevado do que o padrão dos drivers, por exemplo, porque esse é um equipamento que está projetado para ficar 10 anos na rua, em cima do poste, tomando sol e chuva. E ao contrário de uma luminária, por exemplo, a luminária precisa ficar 10 anos, mas ela só trabalha de noite, né? Metade do dia, de noite, com temperatura amena, é a hora que ela é ligada. Esse cara está ligado 24 horas por dia, transmitindo 24 horas por dia. Informando se ela está ligada de dia, desperdiçando energia. Se ela está pegando a qualidade da energia que está chegando ali naquele ponto. Medindo o consumo, recebendo e enviando alarmes, tentando fazer análises mais inteligentes, aí já pensando no futuro, né? Isso aqui é um computador. No final do dia é um celular, um computador lá no campo. Falando de solução, se uma luminária apaga, no painel de vocês aparece lá exatamente aquele ponto, está apagado online. Né? Exatamente. Luminária apagada de noite. Luminária acesa de dia. Ponto sem energia. Não preciso ligar para a concessionária demora uma semana para vir trocar a lâmpada, enquanto isso o pessoal está sofrendo. Acho que esse é um ponto que a gente tem que falar. Que transformação que esse mercado está fazendo, né? Quais são os pontos, né, que esse tipo de solução leva ali para as cidades a mais para a população? Porque eu vou colocar aqui, né, Murilo? Você está lá, poxa, é um incômodo, como a gente falou em um episódio passado, de você, na hora que acaba uma ligação, você tem que ficar dando uma nota para o atendente. É também um incômodo você estar numa cidade e um setor A, um setor B ou um setor C para e você tem que ficar ligando para você informar para aquele local que acabou, mas às vezes leva 2, 3 dias para chegar, e aí um liga aqui, o outro estava apagado lá, liga do outro lado. Então essa solução ajuda para uma cidade grande, também em cidades pequenas, para que aquele órgão do governo ou quem está fazendo a prestação de serviço, e aí eu já encaixo uma pergunta para você, Gardner, que entende bastante de PPP, né? Falar um pouco o que é o termo PPP, e falar um pouco dos benefícios também da solução como um todo. Correto. Então, realmente uma... Vamos lá, PPP, Participação Público-Privada. Ou seja, é um mecanismo legal que foi criado em 2012 e foi evoluindo para ajudar a administração pública a encontrar mecanismos para melhor gerir determinadas áreas de negócio. Principalmente aqueles voltados à infraestrutura que requerem um investimento pesado, né? E nem sempre o órgão, o governo, né, município, estado, né, a gente vê isso na área de rodovias, a gente vê isso na área de portos, no aeroportos e na iluminação pública isso aconteceu, né? O município não tem aquela capacidade, aquela musculatura, aquele fôlego para fazer o investimento. Então surgiu a adoção desses mecanismos, aí tiveram associações que trabalharam para trazer isso de uma forma mais concreta, para que os prefeitos aprendessem, entendessem e adotassem essa modalidade, né? Basicamente você pega e concede a alguém, né, interessado a concessão de um período, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Tem PPPs aí de 30 anos para iluminação pública, a gestão daquele ambiente de iluminação pública. Mas não é só a gestão. Na verdade, eles falam da modernização, ou seja, trocar todas aquelas tecnologias antigas de vapor de sódio, vapor mercúrio e tudo mais, que são extremamente, para o mundo atual, extremamente agressivas, né? Ineficientes, né? Por a tecnologia de LED, e fazer toda a readequação, né, em termos da luminosidade que tem que ter, a temperatura, que é o tom da iluminação. E também viu nessa oportunidade, uma oportunidade de dar o primeiro passo
para criar uma estrutura para a chamada Smart Cities, ou cidades inteligentes. Então, isso aqui nada mais é do que a capacidade de trazer uma certa inteligência para a iluminação pública. Né? A gente chama de módulo de telegestão, mas eu gosto mais do termo assim, é o gestor inteligente da iluminação pública, né? Como se fosse um gestor lá. Então, esses dispositivos vão permitir, né, como já citamos vários exemplos aqui, que isso possa ser controlado remotamente. Então, olhando no conceito de PPP e como isso se encaixa, significa o quê? Que existe agora uma entidade, né, um investidor que foi lá, entendeu que aquele negócio era interessante, selecionou aquela oportunidade, aquele projeto através de um leilão, uma disputa, né, isso, ganhou aquele projeto, faz o investimento e traduz e opera aquilo durante anos, trocando por iluminação LED, colocando a telegestão e gerenciando isso e tendo indicadores de qualidade que ele tem que atender. Então, hoje, né, a tecnologia não só serve para ajudar ele a operar e ter mais eficiência operacional e conhecer e entender, mas também serve para de juiz dele, né? Ou seja, de vigilante dele. Tem todo um mecanismo que isso aqui vai gerar informações e vai ver se ele efetivamente está operando como ele foi contratado para operar. Perfeito. Se ele está efetivamente consumindo o que deveria consumir de energia, economizando o que ele deveria economizar, se ela está acesa no momento certo, se ela está apagada no momento certo, se existe uma falha e ele foi comunicado, se ele repara dentro de um tempo, né? Então, tudo isso aqui evita que o cidadão... Hoje, quando o cidadão liga lá para o 0800 ou liga para ou tem os aplicativos, hoje as PPPs, todas elas quase implementam aplicativos, acho que todo esse processo de pandemia trouxe uma proximidade das pessoas entender esse mundo digital mais fácil, né? Então o cidadão vai abrir, já está aberto o chamado lá, já tem equipe se deslocando. Inclusive, né, quando eu falei, isso aqui é um computador. Então a gente fala de computação em edge computing, né, computação na borda. Você pode começar a juntar informações de qualidade de energia que o Felipe mencionou, e juntando essas informações, você pode falar assim, olha, eu vou ter problema nessas luminárias provavelmente nos próximos dias. Então, antes de acontecer o problema, eu mobilizo. É uma avenida importante, uma artéria da cidade. Você não vai fazer isso durante o dia. Você vai lá e faz durante a noite, quando você não vai atrapalhar o trânsito e tudo mais. Então, tem todo esse conjunto. Né? A tecnologia, de novo, como eu disse aqui no começo, a gente tem que aplicar ela para o benefício. Né? Então, você não vai atrapalhar o trânsito, vai evitar que fique desconectado ou apagado quando deveria estar aceso. Né? Você começa a ter alguns sinais, né, que aquela luminária vai começar a dar um problema. Na Aí eu verdade, queria puxar isso para você. Quais são muito... os benefícios que isso daí traz? Eu queria que você trouxesse um caso real, até a gente conversando antes, você nos trouxe. Depois que foi implementado isso daí numa cidade, quais são os benefícios que isso... Bem, a troca da tecnologia das luminárias antigas de vapor, né, para o LED, ele traz uma quantidade de benefícios enorme, né, mas também traz problemas novos. Né? Então, a gente... e para você detectar esses problemas novos, você precisa de inteligência. Então, uma luminária, ela não fica apagada ou só acesa. Ela pode estar queimada à metade. Pode ter roubado os fios e você vai identificar na hora também. Pode ter roubado os fios e você pode identificar na hora. Ela está, o que a gente chama de flicar, né? Que aí você passa aquela luminária que está piscando o tempo inteiro, que é extremamente incômodo para qualquer munícipe, para qualquer cidadão, né? Aquela luminária está piscando. Então esse equipamento ele detecta, olha, essa luminária está piscando, você tem provavelmente um problema elétrico ou um problema no driver, corre lá e troca a luminária, ou arruma, ou verifica se é um problema de aterramento, o que é, de conexão elétrica, não importa. Mas ele dá para quem está operando essa capacidade de saber o seguinte, olha, não, essa luminária aqui, que deveria ter uma potência tal, ela está só com a metade, porque provavelmente queimou um pedaço do LED. Ali tem uma quantidade X de LED que não está acendendo, então ela está iluminando menos que ela deveria. Né? Então você precisa ir lá trocar. Então não é mais a questão de estar aceso ou estar apagado. Né? Então você precisa de mais informações para poder realmente gerir o parque de uma forma eficiente. E você começa a ter outras aplicações importantes, interessantes. Né? Eu acho que dá para contar um caso aqui bastante emblemático que a gente teve com um cliente, né, que solicitou, na época, um piloto para conhecer os equipamentos. Né? Nós mandamos uma quantidade X de equipamentos, ele instalou na cidade, de repente um parou de funcionar. Não parou de funcionar. Nós ficamos morrendo de medo, né? Nós ficamos assim, poxa... De 20, não funcionou. Um parou de funcionar rapidinho, né? Uma poxa, falha, uma assim, falha grave para um equipamento que tem que funcionar
com índices acima de 95%, 97%, 98%, 99%, dependendo do projeto, né? Está especificado dessa forma. Então, é um equipamento que é feito para falhar muito pouco. Agressivo. E aí, poxa, o equipamento falhou. Nós falamos, olha, não tem jeito, tem que ir lá olhar. Quando o cliente foi lá olhar, tirou a foto, só estava o braço da luminária. Não tinha luminária, não tinha equipamento. Né? Tinha sido roubado. E por uma questão, a especificação desse projeto lá, nesse equipamento, precisava ter GPS. E o equipamento tem GPS. Legal. Então ele pode vir com GPS ou sem GPS. Então depende da aplicação. E uma semana depois, o equipamento foi ligado. Ai, que interessante. Foi cara. ligado. Olha só, era um outro município a 30 quilômetros. Então, você imagine se fosse uma tecnologia que você tem que construir uma rede própria, né? Não pegava. Não pegaria. Lá, como é uma rede pública, certo? Qualquer município que ele ligasse, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, já tem esse tipo de serviço interessante. disponível. Daí, quando ele ligou, apareceu lá no A portal gente pegou, de vocês. A gente pegou a coordenada Um do alarme. GPS, mandou para o cliente acionou a polícia. Foi lá, era um pessoal que estava roubando luminárias. Foi feito flagrante. Cara, que Então, assim, sensacional. você tem diversas coisas que a gente, às vezes, nem imaginava. Assim. O GPS está ali para você poder fazer uma operação, entender se realmente aquele ponto está naquele ponto. Porque quando a gente fala assim, poxa, eu vou fazer... Poste não anda, né? Poste não anda. Para que você coloca GPS lá? Mas todo projeto que você vai colocar 1, 2 sensores, 3 sensores, é uma coisa. Quando você começa a falar em 20 mil, 30 mil, 50 mil, você tem uma série de equipes diferentes, padrões. Por mais que você tenta padronizar o processo, você tem falhas ali naquele processo. E o GPS, a gente fala assim, olha, não, esse cara não está lá onde foi marcado, não, ele está aqui. Né? Então, tem esse processo também que ajuda. Mas nesse caso, ajudou numa coisa que, sinceramente, não era nem previsto. Né? Ajudou na questão do roubo. Né, da prevenção e da localização do ativo. Né? E assim, foi bastante interessante, né? Essa utilização geral da tecnologia. Às vezes a gente coloca lá, os equipamentos de IoT hoje tem tantos sensores, né? Que às vezes você, quando projetou para aquilo, você nem imaginava que podia ser usado para aquilo e de repente Dedurou uma quadrilha. Dedurou uma quadrilha. Empresarialmente, falando assim nos termos corporativos e empresarial, né, o NOx, que é o nome do nosso produto, né, ele na verdade, é um equipamento que traz gestão de ativo, como o Felipe falou, né? Você está gerenciando a vida útil daquele ativo, que é a luminária, que é o poste, de certa forma, né? Inclusive, se houver um abarroamento, né? Ou seja, um acidente que derrube, você também vai pegar esse tipo de informação. Você tem toda a questão da gestão energética, como a gente falou aqui, porque você pode dimerizar, você tem regulamentos e tudo para se seguir isso, mas você pode fazer, porque durante a madrugada ficar 100% ligado se não há trânsito, não há locomoção de pessoas. Então, você pode promover uma eficiência que pode chegar até mais 12% ou até 15%, conforme você fizer os esquemas inteligentes de inteligência artificial para fazer a gestão dessa redução da iluminação durante determinados períodos. Você também tem toda a parte que você consegue pegar as informações de qualidade de energia, de se está tendo falta ou não, e isso não só servir para o município, para evitar problemas de... Né, aquela região fica sem iluminação, então pode ter colisões, acidentes, pode ter problemas de roubo, porque a iluminação melhor traz mais segurança, traz uma série de fatores de qualidade para o cidadão, né? Mas também pode servir até para a empresa parceira ali, a distribuidora de energia pode coletar essas informações para fazer uma melhoria, né, dos serviços dela, saber onde que potencialmente pode ter gargalos de consumo, problemas de qualidade, porque o cabo arrebentou, né, o transformador está com problema. Então, tem uma série de funções corporativas que podem ser atendidas com isso. Mas, assim, como eu sempre digo, no final do dia o que importa é para o cidadão. Mais qualidade de vida, iluminação boa significa mais saúde, significa mais segurança, significa, no final do dia, né, ele poder estar na frente da casa dele com tranquilidade. Isso que é importante, né? Eu acho que esse ponto, né, que eu queria que você reforçasse de novo, que é você, por exemplo, em algum setor da sua cidade, você com o poder da dimerização, você pode, por exemplo, aumentar a qualidade da intensidade da iluminação naquele ponto e fazer, às vezes, com que locais da sua cidade, o prefeito ali, ou que você queria que fosse mais bem explorado e utilizado pela população, de fato conseguia. Eu queria que você trouxesse um case real sobre isso. Eu
falei com você um pouquinho antes, né? A troca da iluminação para LED, já melhorando a iluminação pública, ela muda a vida daquela área da cidade ou da cidade como um todo, né? Então, eu pude experimentar uma avenida relativamente próximo de onde eu moro, que tinha todo o local para fazer caminhada, né? Mas era um local que acabava a luz do sol, ninguém andava ali. Era um lugar considerado ermo, escuro, então o pessoal não tinha a sensação de andar lá. Quando foi feita a troca da iluminação pública, né, e aquele local passou a ficar extremamente bem iluminado, né, você passa lá 10 horas da noite, tem gente andando, 11 horas da noite, tem gente andando. Né? Então mudou a característica e a forma das pessoas viverem naquela cidade. Então o processo de iluminação pública é muito importante. Existem estudos que a iluminação pública eficiente reduz índices de criminalidade. Né? Então, se você pode trazer, por exemplo, a hora que você integra isso em grandes cidades, né, no CCO da cidade, no Centro de Controle e Operação da cidade, se falta energia num determinado local que é crítico, o pessoal do trânsito, por exemplo, já tem que saber que tem que mandar a equipe para lá, porque o sinal vai estar apagado. Né? Então, assim, outra coisa, essa questão da eficiência energética, a gente está num mundo aí que cada vez mais o custo da energia sobe e você precisa ter ações de eficiência energética e numa energia mais limpa, né? Você poder controlar melhor essa energia. Então, por exemplo, a norma me manda colocar um determinado nível de iluminação naquela determinada avenida. Mas eu sei que o pessoal anda lá. Então, até 10 horas da noite, por exemplo, eu vou aumentar o nível de iluminação para o pessoal poder andar ali. Depois eu volto para a iluminação normal. Muito bom. Né? Então, você tem a capacidade de fazer com que isso se reflita no bolso do cidadão. Então, quando a gente coloca esse tipo de tecnologia e vai começar a fazer, né, a dimerização, eu falo vai começar a fazer dimerização porque a norma que regula para o quanto você vai poder dimerizar ainda está para ser publicada, a revisão da norma NBR 5101. Muito bom. Mas isso vai permitir você dimerizar. Então, a hora que a gente começar a dimerizar, nós vamos entregar uma economia extra de energia que pode chegar a 10, 12, como 15%, como o Gardner falou, de economia de energia adicional. Então, no final das contas, isso vai refletir no bolso do cidadão na hora de pagar ali a taxa de iluminação pública, né? E 15% é um valor muito agressivo de economia, né? Se você pensar que muitos milhões. O consumo de energia do setor de iluminação pública era 4% do total da energia do Brasil. Quando trocou para LED, quando você está trocando para LED, você está caminhando para chegar mais ou menos em 2%. Né? Quando você fala assim, eu vou economizar 0,2% do total do consumo elétrico do Brasil, a gente está falando de um volume de energia muito grande. Muito né? grande. Então, você está realmente falando de valores muito significativos que trazem realmente um benefício a mais para o cidadão. Uma pergunta que eu gosto de colocar, né, nesse meio do internet das coisas, é em relação à segurança. Né? A gente está falando de um dispositivo que você vai ter inúmeros dispositivos conectados numa cidade e o quão seguro é isso, né? Para alguém não entrar e conseguir invadir. Então, eu queria que você falasse um pouco da segurança sobre o quanto que vocês tomam de cuidado para que esse dispositivo seja seguro o suficiente. Eu diria que em se tratando de IoT, né, em geral, o máximo de segurança que você tem disponível é o que você tem que implementar, né, e pensar em evoluir. Quando você está tratando de sistemas de IoT que podem controlar ativos públicos, nós estamos falando que isso aumenta de forma exponencial a necessidade de se ter realmente dispositivos seguros do ponto de vista tecnológico. Sim. E aí isso é mais um benefício que a tecnologia NB-IoT trouxe para a gente. Né? Então, a segurança cibernética ela precisa ser implementada em camadas. Né? Então, é como uma cebola, você vai implementando camadas de segurança da informação. E aí,
O que a gente faz nesse tipo de sistema é colocar ele na rede pública celular, porém dentro de uma rede privada virtual. Só né? você consegue acessar, né? Então, só a gente consegue acessar. Então, ela é uma rede privada. Então, o único SIM card que acessa a rede privada é o SIM card que está naquele projeto. Né? Toda comunicação NB-IoT, ela é criptografada na camada de rede, né, de ponta a ponta, até entregar o dado lá no meu servidor. Isso do ponto de vista de rede. Então, a gente já está trazendo do ponto de vista de rede aí a criptografia AES do mais alto grau, né, dentro da rede e tratando disso como uma rede privada. Então, isso está trafegando na internet, mas dentro de um túnel e entregando de forma privada. Aí, além disso, né, a gente tem que implementar criptografia na camada de aplicação. Então, eu tenho certificados digitais aqui dentro que, na hora que ele vai fazer a conexão, ele troca os certificados digitais para eu ter certeza que é aquele equipamento que foi fabricado no dia tal, que está com todos os itens de hardware dele intactos, que o firmware é aquela versão de firmware, que a memória que foi colocada lá é aquela memória, e que o SIM card é aquele. E aí ele tem acesso à minha rede. Né? Do ponto de vista do acesso do cliente também, segmentação de rede, tudo isso feito de forma que você implementa camadas, né, de segurança para garantir o máximo de segurança necessária para esse tipo de aplicação. Resumidamente super seguro. Super seguro. Super seguro. Aqui, Gardner, eu quero já trazer para você, né, um pouco, você falar rapidamente de alguns desafios que imagina, não é uma instalação de 5 luminárias. Você chega numa cidade e você tem uma iluminação de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pontos. 200 mil. Quais são os desafios de uma maneira bem rápida para a gente dar uma avançada, que eu estou querendo saber de muita coisa ainda de vocês? Então, pela tecnologia também tem que trazer esse tipo de benefício, né? Então, isso aqui tem que ser um plug and play, né? Ou seja, conecta e joga, e brinca, né? E vai adiante, não conecta e chora, né? Então, a instalação disso aqui é extremamente simples, porque você não precisa construir uma rede, já está lá pronta, você coloca, né? A gente tem projetos aí que os clientes têm conseguido performances, porque às vezes ele vem e faz a modernização do LED e depois ele vai implantar a telegestão. Existem momentos diferentes, mas só para dar um exemplo, né? Esse cliente já tinha implantado a rede de LED, a modernização do LED, e foi implantar a telegestão. Ele conseguia, com uma equipe de campo, fazer instalações de até 100 módulos desses por dia. É um caminhão com cesto que tem que chegar ali, né, desparafusar e colocar, desrosquear e colocar. Então, mas assim, quais são os desafios? Instalar, sim, não é tão complicado. Os desafios, realmente, como toda tecnologia, é a mudança do processo. Como o Felipe mencionou, é uma transformação que ocorre, né? Então, você tem que ter toda uma metodologia, um caminho, né, de entender a tecnologia a seu favor, de trazer as informações e você transformar como você trabalha. Então, como suas equipes se locomovem, que horário que você vai fazer aquilo, né? Como que você vai gerenciar isso. Então, esses são os grandes desafios. E a tecnologia tem que ser sua parceira. Ela não pode ser um negócio que complica já o que é difícil, né? Então, realmente, a gente tem visto isso. A gente tem visto que, efetivamente, a tecnologia tem dado informações, instrumentos para corrigir os erros naturais de um processo que, humanamente, é impossível você ser perfeito, né? Sim. Então, ele te ajuda a corrigir onde instalou, se está funcionando adequadamente, se ele efetivamente está operando adequadamente e como ele, né, de uma certa forma, cria, digamos, toda uma infraestrutura que no futuro vai servir para outras coisas, para outras aplicações e vai estar lá acontecendo isso, né? Isso. Cara, muito legal. Eu acho que agora, né, Murilo, a gente pode fazer uma pergunta de próximos passos, que é o público nosso que está assistindo. Eu tenho uma outra pergunta antes. A gente está falando muito do hardware, da robustez, da conectividade, da segurança, do roubo. Mas essa não é uma solução que envolve só hardware. Correto. Tem uma plataforma por trás com a inteligência onde a pessoa que é a gestora vai ter acesso aos dados e vai saber. É uma entrega end-to-end. End-to-end. Então, é do hardware, conectividade, plataforma, ponta a ponta. Aí, eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência do software também. Como que é essa gestão? Como é que é a plataforma de vocês? E uma outra coisa paralelo a isso, né? Quantos milhares de dispositivos já existe, né, hoje? E como que é operacionalizar isso fim a fim?
Bem, a questão da plataforma é extremamente importante, né? E aí existem várias formas de se entregar essa plataforma, porém nós da M2M resolvemos trabalhar a nossa plataforma com foco na gestão do parque e na gestão energética, né? Porque as cidades elas já possuem, né, via de regra, sistemas que fazem controle da parte de call center, da parte da gestão do ativo, propriamente dito, do controle das equipes de campo. Então, a gente preferiu focar a nossa plataforma na questão do sistema e na questão energética, né, e de forma que ela possa se integrar com esses softwares que já estão fazendo outros papéis dentro do cliente. Então, a gente não só entrega end-to-end, mas entrega end-to-end integrado, né? Para que você possa integrar com as demais soluções que compõem ali a cidade. Então, a gente tem hoje a capacidade de APIs, né, abertas para integrar esse dado e essa informação onde são necessárias, seja na parte que está controlando a própria gestão da iluminação pública dentro da prefeitura ou dentro da PPP, seja entregar o dado para a concessionária de energia para que a gente possa fazer o faturamento de forma correta e adequada, né? O verificador independente, né? Entregar os dados e as estatísticas para o verificador independente. Então, o Gardner falou da PPP aqui, e a PPP ela ela foi um processo que foi feito onde é uma forma de licitar, porém de uma forma mais flexível. não, e assim, mais robusta, né, para projetos longos que são focados como infraestrutura. E nesse caso, para a prefeitura tem um papel muito interessante que ela faz a licitação, um ente ganha, ela concede a iluminação pública para lá, mas tem um papel do verificador independente. O que esse verificador independente faz? Ele verifica a qualidade do serviço que está sendo prestado de ponta a ponta. Por lá nós estamos falando de nem sei quantos indicadores no total da PPP que são verificados mensalmente. Né? Como se fosse um auditor. Como se fosse um auditor que está contratado para estar ali durante 100% do prazo do contrato. E a plataforma, nesse caso, é fundamental para trazer esses dados, para trabalhar eles e entregar de forma que atinja esses KPIs, né? Indicadores de performance. Né? Então, a gente hoje é muito focado em transformar o dado em informação. Então, os nossos dashboards tem diversas visões do operador para aquilo que cada um dos operadores precisa. O operador que vai manter a rede, ele precisa ter uma visão. O operador que está cuidando da energia vai precisar de outra, né? Então, entregar a informação é um dos pontos fundamentais do nosso trabalho dentro da aplicação. Deixar isso integrável com outras diversas plataformas de software também é muito importante. E com essa questão do verificador independente. Então, para o prefeito, ele recebe um relatório do verificador independente falando assim, ó, tá bom, tá médio, tá ruim, e isso aqui não atingiu tal item, tem glosa, tem multa, aqui, tem multa aqui, não atingiu esse índice. Então, para o prefeito, para a administração pública, isso melhorou muito esse processo. Né? Então, as aplicações, a plataforma, ela precisa estar adequada para esse tipo de situação. Né? E trabalhar com a quantidade de dados absurda. Legal. Nós estamos falando que cada um desses equipamentos comunica, online, né? O tempo comunica a todo. cada meia hora. Imagina. Então, a gente programa Ele está online o tempo todo, mas Eles a gente estão online o programa... tempo inteiro, Sim. mas ele pega o dado, ele tem a agenda dele para mandar a cada meia hora. Cara, quando eu pego uma cidade de 50 mil, de 100 mil, 20 mil pontos comunicando a cada meia hora, eu tenho uma quantidade de dados astronômica no final do dia, no final do mês, no final do ano, no final de 10 anos. Então, lidar... Haja banco de dados. Haja banco de dados, haja dualidade de sistema, haja back-end eficiente. Verdade. Então, tudo isso tem que ser trabalhado para que, se a gente mostra ali no dashboard, transforme esse dado em informação para colocar. Mas deixar isso tudo rodando requer quando a gente olha esse fator multiplicador muito grande, né? Então, requer todo esse trabalho, né, por trás de bastidor. E entregar na nuvem tem ali a sua vantagem, né? Que a gente consegue medir a infra
é nossa, então a gente consegue ter o entendimento completo da arquitetura e do funcionamento geral de todo o sistema. E complementando a sua pergunta, né, o mercado brasileiro está estimado mais ou menos em 20 milhões de luminárias públicas, vamos falar assim, de iluminação pública, poste de iluminação pública. Não significa que seja só uma lâmpada, significa que às vezes é um poste, eles chamam de pétalas, tem 2 pétalas, 3 pétalas, porque tem as praças, tem iluminações de diversos tipos. Acredito que hoje a gente já tem mais de 2 milhões de pontos de iluminação públicas que passaram por um processo de PPPs. Ou seja, de uma certa forma, ou até por modernização, a própria prefeitura pode decidir fazer a modernização para o LED, mas a maior parte está fazendo através das PPPs. Então, 2 milhões, 2 milhões e meio, mais ou menos, né, Felipe? Que já estão são pontos que já estão em PPPs. Já né? está licitado, já tem... concedidos em terceiro. O Brasil, os prefeitos modernizaram e passaram para LEDs diversos outros pontos. Mas em PPPs, que é um processo mais estruturado, já está nesse nível. E dentro disso aí, num primeiro momento, se optou, né, em alguns casos, a adotar essa solução. Existia dúvida sobre a viabilidade, a escalabilidade e até o modelo de negócios, né, ou seja, se havia viabilidade econômico-financeira, né? Então, em alguns municípios se adotou por fazer 100% das luminárias e outros imaginaram o seguinte, não, eu vou me concentrar nas principais vias e avenidas, né, que eles chamam, classificação, V1, V2, V3, V4 e V5. Normalmente, V1 são as grandes avenidas, os corredores realmente urbanos, V2 são as principais ruas, né. Então, hoje a gente já deve ter aproximadamente aí em torno de 1 milhão mais ou menos de pontos, né, que vão ter a obrigação da telegestão, mas assim... As próprias prefeituras e os próprios concessionários já perceberam que vale a pena, né, estender isso para 100%, porque você aumenta a observação, o controle, a operação, melhor operação. Se paga, né? Se paga. Então, a gente acredita que a velocidade que está indo, provavelmente o Brasil nos próximos 5 anos, talvez um pouco mais, consiga modernizar esse parque de 20 milhões de luminárias e a gente vai ter 20 milhões de dispositivos. Mas hoje, de longe, né, aqui acredito no Brasil, tirando, acho que, nem sei se as maquininhas de cartão, que são os dispositivos, vamos falar de IoT, machine to machine, né? Mas eu acho que provavelmente é a segunda maior aplicação que tem hoje número de dispositivos. Não sei se na mobilidade, no veículo, não tenho noção ainda do número de veículos que estão conectados. Não é só o celularzinho lá que você fala e pede ajuda para achar o caminho, né? Estou dizendo realmente de uma aplicação onde a máquina está falando com a máquina. Telemetria. Telemetria, ou tomando decisão e analisando e tudo mais, né? Então, acho que é uma aplicação já bastante adotada e que nos próximos anos, com certeza, vai... Você falou um pouquinho de viabilidade, né? Eu acho que algo que o nosso público quer escutar hoje existe um processo para prefeituras e etc. iniciar para fazer uma PPP, conseguir dinheiro para fazer isso daí, falando de aquela prefeitura que não tem recurso, existe alguma linha de crédito para isso? Super importante. Tem algum banco facilitando? Eu acho que esse é um tópico extremamente importante. Polônio, pergunta importantíssima, acho que é um ponto que a gente tem aqui que falar e dar divulgação nesse sentido, porque isso foi uma das coisas que fez aquela estruturação do mercado que eu falei, né, e que está propiciando ao Brasil realmente estar largando na frente, né, tá na vanguarda e está largando na frente. Como o Gardner falou, o Instituto da PPP foi criado ali 2012 ou 13, não sei, ele pegou tração, começou a pegar tração em projetos muito grandes. PPP, gente, eu estou falando ali da parceria público-privada, né? Então, teve uma lei que criou uma forma do poder público contratar de uma forma diferente, né? Então, normalmente era utilizada para projetos que requerem um investimento inicial muito grande, né? E que o poder público não tem essa capacidade de investimento naquele momento para fazer todo o investimento necessário e receber aquilo como benefício, né? Então, o que se fez foi lá para os idos de 2018, 17, 18, as primeiras PPPs de iluminação pública foram colocadas em prática com a seguinte ideia: troca-se tudo para LED, reduz em 50% o consumo de energia. A redução do consumo de energia paga o investimento a longo prazo, né? De forma que o investidor que colocou o dinheiro na frente está ali recebendo esse dinheiro no longo prazo.
lá atrás as PPPs eram como instrumento novo, né? Tiveram muitas idas e vindas, muita impugnação, Incertezas, né? incertezas jurídicas e tal. Segurança. E aí, 2 bancos públicos tiveram uma iniciativa que eu acho que é das mais importantes que tem. O primeiro começou o BNDES, que fez uma linha para estruturar projetos. Então, ele fez uma fábrica de projetos, né? Onde o prefeito contrata o BNDES para estruturar o projeto de PPP, sair do zero até entregar aquilo licitado na Bovespa. Né? Normalmente agora está se usando que os editais, os leilões têm acontecido todos na B3. Então, a partir do momento que o BNDES fez, a Caixa também fez. Então, hoje tem disponível. A Caixa acabou de fazer uma chamada, divulgou no início desse ano, eu acho que mais de 100... Foram 100 e poucos se elegeram, né? Mas teve mais de 300 municípios que apresentaram projetos. Então, assim, a Caixa falou o seguinte, olha, eu estou com a minha fábrica de projetos de PPPs prontas para atender os municípios. Mais de 300 municípios se candidataram e mais de 100 foram eleitos para começar um projeto de PPP para fazer a licitação. Então, nós vamos ver agora nos próximos... E eles estão gastando muito pouco tempo para fazer isso. Então, eles estão 6 meses a 8 meses, 1 ano. Eles passam por todo o processo, desde fazer a lei, se o município não tiver a lei da PPP, fazer todo o processo até garantir que... modelar economicamente aquele projeto, porque cada cidade tem sua peculiaridade. Quantidade de pontos, se já trocou alguma coisa para LED, se não trocou, se precisa de mais expansão, menos expansão. Então, tudo isso é colocado. Qual é o preço que tem a taxa de iluminação pública, que é de cada município, né? Entendi. A taxa de iluminação pública ela é cobrada na conta de energia, mas não é da distribuidora. A distribuidora só está arrecadando para o município. Então, cada município tem sua lei, cada município passa para a distribuidora, você tem que cobrar tanto do Polônia, você tem que cobrar tanto do Murilo, para poder... E aí ele vai arrecadando aquilo, a distribuidora repassa para o município para ele poder pagar a conta. É assim que é pago. Então... esses bancos públicos hoje estão estruturando, né, esses projetos e deu uma atração muito grande. Então, a gente está vendo que a curva de adoção de PPPs no Brasil para a iluminação pública tem sido exponencial. Né? Então, a gente tem visto aí nos próximos anos, a gente acredita que esse movimento vai continuar e vai continuar acelerando. Né? Porque entrega para o prefeito não diria para o prefeito, eu diria para a administração pública, né? Uma tranquilidade de gestão, porque a hora que coloca em prática, ele já sabe que ele recebe os índices ali, ele não precisa nem cobrar, porque o verificador independente já está fazendo isso. Muito né? legal. E aí, com isso, gerou-se um mercado estruturado, um mercado capaz de evoluir, né? Que está evoluindo o tempo inteiro. Então, e amadurecendo cada dia mais. Né? Murilo então, fez uma provocação na quantidade. Eu vi um post de vocês acho uns 2 dias atrás, 3 dias atrás, com inúmeras caixas saindo com esse equipamento. E aí eu queria saber, você falou, esse mercado crescendo, a M2M se está se estruturando para conseguir suportar essa volumetria de dispositivo? Importantíssimo, cara. Desafiador, né? É importantíssimo e desafiador. A gente não divulga números, né? Mas a gente pode falar que o equipamento foi lançado em 2021, né? Ele entrou em operação comercial em 2022. Em 2022, a gente superou a meta e a gente está prevendo um crescimento em quantidade na faixa quase de 1000% de aumento. Então, legal. Eu fico muito feliz, cara. Nossa. Então, é um desafio, né? É um desafio muito grande produzir isso. Sim. Né? Então, a M2M ela tem uma característica de ser uma indústria sem o chão de fábrica. Então, nós somos uma indústria, mas a gente terceiriza a fabricação em diversos parceiros industriais. Então, a gente compra todos os componentes, a gente gerencia toda a logística, a gente traz tudo e envia para a industrialização, né? E recebe o equipamento industrializado de acordo com os nossos testes, de acordo com as nossas especificações. Nós que projetamos todas as máquinas de teste, né? Então toda placa que é produzida
ela passa num processo de teste automatizado que testa 100% da placa. Esse teste é enviado online para o nosso escritório. Então, a gente sabe diariamente quantas placas foram produzidas, quantas placas deram, qual o índice de defeito, o que tem no retrabalho, se tem retrabalho, se tem algum problema acontecendo, se a fábrica está produzindo aquilo que a gente especificou, né? E pelo fato da gente ter estruturado dessa forma, a gente hoje é capaz de ampliar infinitamente a nossa capacidade produtiva, porque eu posso alocar diversas fábricas, né? Para esse nível de produção que a gente já tem, eu já estou alocando diversas fábricas para produzir as placas, porque uma só não teria capacidade de me entregar. Então, essa versatilidade, né, do processo permite a gente a ter e conseguir suportar esses níveis de crescimento, né? Então, muito bom. Eu vou colocar esse ponto, daí voltando àquele que eu te passei, Murilo, para você fazer a chamada para o pessoal entrar no site. Se quiser o contato, a gente faz esse filtro. Sim. Então, por favor, Murilo. Quem gostou, né, da solução da M2M Telemetria e quiser mais informações a respeito da solução, entre em contato com a gente pelo nosso site. Em mais episódios, seja um parceiro, você vai ver um formulário para você preencher. E aí você coloca ali a mensagem que a gente conecta vocês com o pessoal, com o Gardner, com o Felipe, e aí vocês fazerem negócios e fazer o mercado avançar. É www.iotgocast.com.br. Entra lá, em contato com a gente, que a gente conecta vocês com eles, tá bom? Eu acho que isso é bastante importante, porque talvez vão ter bastante pessoas que vão estar assistindo e que pode estar no momento de pensar o que eu devo fazer, com quem que eu falo, e a gente se põe aí à disposição a estar fazendo essa junção de pessoas. Ligando A com B, né? Ligando Conectando as A com pontas. B, né? Você falou uma coisa, né? Como parceiro, né? Então acho que é importante também comentar isso, né? A gente construiu uma parceria bastante interessante, não só no ecossistema de fabricação, mas no sistema, em todo o desenvolvimento, os nossos parceiros, e também na parceria da conectividade, né? Então a gente tem um parceiro de conectividade, tem cobertura no Brasil inteiro. Então, como o Felipe disse, qualquer cidade, seja no interior, seja no litoral, seja capital, seja rural, inclusive, né? A gente tem conseguido ter um exemplo também notório. A cidade não tinha o serviço de 4G quando a gente começou o projeto, e daí pela parceria e pelo trabalho em conjunto, levou-se, além do NB, levou-se o 4G para aquela cidade. Então foi muito interessante, porque toda a comunidade lá passou a ter um serviço. Estava nos planos, né? Ela tinha plano, mas a gente antecipou, que coisa legal. A gente trouxe mais, além do nosso benefício, trouxe benefícios colaterais. Isso é legal, Muito né? legal. Muito legal. E esse parceiro realmente nos deu essa capacidade, né, de aonde quiser, a gente tem condições de atender, a gente faz o projeto com a qualidade de serviço, de disponibilidade, né? A gente falou lá no começo da tecnologia e tudo mais. Então, isso se complementa tudo, né? É uma coisa que vai complementando, encaixando e está permitindo esses 1000% aí que o Felipe comentou, e que a gente espera aí que 2023 e 2024 a gente continue triplicando, quadruplicando esse número, porque é uma coisa interessante, né? E chega aí a uma expressão bastante interessante no Brasil, né? Esses 1000% é um mercado que está começando, né? Imagina daqui 5 anos. Como é que isso vai estar? É verdade. Antes, a gente já está aqui falando há bastante tempo. Tá sempre a gente chegando está no quase fim, né? chegando já no final. Antes de eu colocar aqui para o Murilo fazer a nossa pergunta final para vocês, eu queria colocar uma pergunta aqui que eu acho que ela é interessante, que é: vocês estão instalando inúmeras luminárias em diversas cidades diferentes. E como que fica a manutenção disso daí tudo, né? Vocês também estão preparados para fazer a manutenção, dar suporte sobre tudo isso daí? Todo esse processo ele faz parte do serviço end-to-end que a gente faz, né? Então, os nossos clientes, né, são as empresas que operam a iluminação pública. Então, em parte de instalação, retirada, é do nosso cliente, né? Porém, a gente tem toda uma estrutura para garantir. A garantia desse equipamento ela é estendida, né? Então, é enviado. Se der algum problema, é enviado para a gente faz manutenção, retorna. Então, tem todo um processo, além
da área de suporte, que dá suporte diretamente aos projetos. Então, a gente está, além de fazer só prover o serviço, né? A gente faz um monitoramento ativo dos dispositivos, né? Então, às vezes, quando o cliente vai falar, a gente avisa para o cliente, ó, está tendo um problema numa determinada ponto, está tendo algum problema aqui, dá uma olhada que isso aqui provavelmente... Então, vocês estão juntos para também ser um parceiro. A gente casa há 10 anos com o cliente. Casa há 10 anos, é verdade. Data de início e data de divórcio. Não, no divórcio não, porque daí vem a modernização. Normalmente os contratos às vezes são 20 anos, 20 e poucos anos. Então a gente faz a primeira wave e espera que daqui 10 anos... né, seja escolhido de novo. Provavelmente né? não vai ser mais o 4, vai ser o 5G, vai ser o 6G, sei lá onde a gente vai estar, né? Então essa é uma característica da nossa tecnologia. Ela sobrevive a essa evolução, né? Uma long term evolution. Depois em outro painel aí você conte um pouco sobre o que é o long term evolution, né? Mas sem dúvida nenhuma, a gente casa com o cliente. E esse é um diferencial que a gente traz também. A gente está ali, aquela velha historinha, né? O ovo e a galinha e o porco e o bacon, né? Nós estamos comprometidos com o nosso cliente desde o início até o final dos dias da duração de toda a PPP, né? Muito legal. Então, Murilo, Que pena. chegamos num momento de você fazer Chegamos a no última momento final, pergunta. é a última pergunta, né? E, na verdade, não é nem uma pergunta. Eu gostaria que vocês dois, cada um, falasse, desse uma dica. Quem está assistindo a gente, o cara que está montando uma placa, que está sonhando em ter uma empresa, o prefeito que sonha em ter essa solução na cidade dele, um investidor que está olhando, interessado e, poxa, isso é uma mina de dinheiro, eu quero investir. Que vocês dessem a dica final para os nossos telespectadores, vamos dizer assim, para nossa audiência, né? O que vocês podem falar para eles? Bem, Murilo, eu acho que eu vou falar primeiro pro pessoal ali que está conectado, que está na minha essência, né, do pessoal que está empreendendo, que está desenvolvendo e que está trabalhando nesse mercado de IoT, que é a questão de que o mercado é muito amplo, né? Tem soluções para tudo e do ponto de vista de engenharia, tudo é possível, né? E eu costumo falar com o meu pessoal lá, às vezes, o seguinte, no desenvolvimento é que o fato da gente saber fazer alguma coisa não necessariamente significa que você deve fazer. Né? Então, pensar e planejar as ideias, entender qual é o mercado, entender para que você vai fazer aquilo, como que você vai colocar aquilo no mercado, né? Como que você vai fazer aquilo realmente virar uma receita e um processo, é tão importante quanto desenvolver um produto. Né? E tem que vir antes. Né? Então, pensar na forma, pensar no mercado, estudar, entender é muito importante, é tão importante quanto desenvolver alguma coisa. Então, eu acho que nesse ponto, para quem está pensando em empreender, para quem está pensando, tem o know-how, tem a capacidade, tem a vontade, tem as ideias, né? Eu acho que botar as ideias à prova, antes de botar a mão na massa, é uma dica fundamental, né, para que você possa ter sucesso. E não necessariamente você falar que aquilo é bom ou que é ruim. Na verdade, quando você bota as ideias à prova, com pessoas diferentes, com formas diferentes de pensar, aquilo te traz um outro caminho que às vezes é melhor do que aquele caminho que você primeiro pensou. Né? Então, eu estou querendo fazer isso para automatizar isso. Eu vou colocar à prova, vamos ver qual a dor do cliente. A hora que você conversa com um potencial cliente, o cliente fala, não, eu preciso que seja aqui. Se tivesse gastado um tufo de dinheiro no primeiro, né? Aí você fala assim, nossa, ele tem razão. Esse ponto de vista dele, eu não tinha enxergado, mas então vamos trabalhar aqui. Isso já te poupa alguns anos ou alguns milhares de reais ou horas de desenvolvimento. Né? Então, colocar a ideia à prova, conversar muito, para depois botar a mão na massa, eu acho que é importantíssimo. Né? E a questão de que, tecnologicamente, está muito mais fácil do que há 20 anos atrás. A gente está muito mais evoluído, a gente consegue fazer as coisas muito mais rápido. Né? Então, a quantidade de camadas que já está colocada em dispositivos que estão já no mercado, há uma plataforma de Arduino hoje para fazer coisas menores, você consegue fazer muito, muito rápido. Há plataformas de microcontroladores
hoje que estão na rua, que já tem um RTOS para você colocar em cima já pronto, você trabalhar em alto nível, coisa que não existia 20 anos atrás. Então, hoje a gente consegue fazer dispositivos muito mais complexos em muito menos tempo. A forma de fazer as plataformas também, ou até utilizar plataformas que já estão prontas, né, e que são capazes de receber e trabalhar todos esses dados, é também muito importante, é capaz de fazer o ecossistema somar. Né? Então, eu acho que fazer direito, né, colocando à prova aquilo que você pensou, vai poupar muito tempo e hoje é muito mais fácil do que estávamos há 20 anos atrás. Então, esse é um ponto que dá para fazer equipamentos muito complexos que antigamente a gente não pensava nisso. Muito obrigado mesmo, Felipe, pela sua participação. Vou abrir agora aqui para o Gardner falar suas frases finais aí também, Correto. a sua... Então, acho que na mesma linha do que o Felipe falou, né? Ele às vezes tem que ter alguém com freio de mão e tem que alguém pisar no acelerador, né? Então, não limite a sua imaginação. Esse aqui é o primeiro passo de uma cidade inteligente, é o primeiro passo das coisas de IoT, né? Tem vários outros que vocês já apresentaram aqui, né? Então, o primeiro passo, a cidade vai ter inúmeras coisas para fazer, para se controlar a mobilidade, para se controlar a segurança, controlar a ecologia, né? E a gente vê aí todas essas coisas que podem ser trazidas. Então, quando você vê, né, transforme essas ideias, converse com os engenheiros e sente lá e construa e teste, faça esse exercício que ele falou, importantíssimo, né? Não vai dar tiro sem testar, né? Mas faça acontecer, transforme, porque no final do dia a tecnologia é isso, ela tem que trazer uma vida melhor para todo mundo e a gente está trazendo isso, a gente também quer que os nossos telespectadores, quem está nos escutando aqui, também tenha a chance de sentir esse gostinho de transformar a tecnologia numa aplicação e essa aplicação fazer a vida das pessoas melhores. Então, é isso que é a minha mensagem final. Vamos lá, vamos transformar, vamos digitalizar e vamos fazer as coisas ficarem melhor. Complementando a última parte do que você falou, né? A gente falou que de quem está fazendo, quem está desenvolvendo, quem está buscando, o Gardner falou ali também da questão de quem está utilizando, né? E, por final, a questão dos investidores que vocês também trouxeram tão bem aqui nos episódios passados. É isso, assim, tem muita oportunidade. O mercado que estava previsto nos relatórios lá atrás de que ia acontecer, há 20 anos, quando eu criei a M2M, a gente acabou não falando, né? O nome M2M vem de Machine to Machine, que é o termo que foi cunhado lá atrás, que é o precursor do Internet das Coisas. Vocês também falaram isso aqui no episódio anterior. Será que se chamaria IoT telemetria hoje? Talvez. Surpresas virão, né? Surpresas virão. Mas, então, o nome M2M veio dali, né? E naquela época já tínhamos relatórios que em 2020, a gente já ultrapassaria as comunicações entre ser humano e máquina, o máquina-máquina iria ultrapassar. E isso ia ser exponencial. Esses números estão se comprovando. Claro, com algum desvio para cima, para baixo, do que estava num relatório ou outro, do que tinha lá, mas eles estão realmente acontecendo. Então, não tem volta. Né? A adoção do 5G, do carro conectado, de todas as plataformas. O setor elétrico, a rede é muito complexa hoje para se operar se você não tiver sensor. Tudo nosso está conectado. Então, do ponto de vista de investimento, é sim, né, um caminho para o futuro, que vai crescer de forma exponencial. Não tem dúvida. Né? Vai continuar crescendo de forma exponencial como tem crescido. Muito bom. Chegamos lá. Chegamos no momento, Murilo. Mais uma grande aula. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gardner. Foi uma honra receber vocês. E, assim, não tenho nem muito o que falar. É pura gratidão. E poder trazer esse material, trazer essas informações tão qualificadas para o nosso público é algo intangível para a gente. Infelizmente, no mercado hoje tem muita gente fazendo projetos sem validação, somente com uma ideia embaixo do braço, apaixonado pelo produto e não apaixonado pelo problema, como nós somos, né? Existem várias formas da gente resolver o mesmo problema e é isso que a gente está em busca sempre, como você falou. Hoje é muito fácil a gente abrir a internet, abrir um GitHub, comprar uma placa, testar e validar, né? E depois você faz a validação financeira.
e aí você faz a validação de marketing, hoje é muito mais fácil, existe muita ferramenta, o networking se ampliou muito. Há 20 anos atrás era muito difícil você ter acesso a um livro de tecnologia, porque estava em inglês, não tinha traduzido. E hoje toda essa facilidade aí faz com que o mercado avance, e tá com pessoas do nível, do gabarito de vocês três aqui, para mim. Obrigado. É uma honra, assim, incrível, porque eu sou um bebê no mercado de IoT. Quem dera, viu? Quem dera. Eu gosto da modéstia, né? Modéstia é sempre bom. Não, imagina, eu tenho 28 anos da área de desenvolvimento, mas de IoT eu tenho 6, 7 anos. E o que eu achei engraçado, eu queria falar aqui, o Polônio usou o mesmo modus operandi comigo, com você. Foi numa feira também, falando de NB IoT, né? Então, é uma honra poder participar e estar no caminho. Já descobrimos um segundo afiliado dele, né? Eu sou o bebê monstro que ele criou, né? Então, gente, muito obrigado pela participação, pelo tempo de vocês, por terem se deslocado de Minas Gerais, tá? Para vir para cá. Obrigado, Poloni. Eu te agradeço, Murilo. Pela oportunidade de poder estar em contato com gente tão né? Muito obrigado mesmo, gente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo das informações aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Aqui embaixo tem os links para você seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, do nosso site. Deixa seu comentário para a gente saber o que você achou também. A gente sempre interage com todas as pessoas que comentam. Deixa sua pergunta, deixa aqui o seu contato para a gente entrar em contato com você também. Acesse o nosso site www.iotgocast.com.br. Se inscreve, faça o preenchimento do formulário para você se tornar um membro da nossa comunidade. É de graça, você não vai pagar nada e você vai ter acesso a informações privilegiadas dentro desse mercado. Seja você um startupeiro, seja você um investidor, ou seja você um empresário, independente do nível que você tiver, com certeza a gente vai conseguir trazer muita informação de qualidade para você. Muito obrigado mais uma vez aqui por esse grande episódio na Casa Nova, né? Eu espero que vocês tenham gostado também e vem com a gente. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado. Obrigado, abraço.